2 Coríntios, capítulo 11, somente o versículo 3, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Vamos ter um momento de oração. Ó Pai, obrigado pelo livre acesso à Tua palavra que é viva e eficaz, que Teu Santo Espírito possa levá-la, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, e fazer com que ela verdadeiramente dê fruto, Senhor, seja como uma semente plantada em terra boa e possa dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Fala conosco, ministra os nossos corações, tira toda a distração, afasta tudo aquilo que nos impede de ouvir atentamente a Tua voz e a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era bem mais jovem, eu lembro que ao adentrar as fileiras do Exército para fazer o curso de oficial do Exército, no batalhão, no ginásio do batalhão, eu lembro, isso sempre me veio à memória, foi uma das coisas que me impactou. Tinha um escrito bem grande na parede assim, né? Mente sã, corpo sã. Eu lembro desse escrito no ginásio, porque essa frase ela é atribuída a um poeta romano chamado Juvenal. Ela remonta aos primeiros séculos da era cristã. É uma frase muito usada, né? Principalmente porque você entende que a mente, quando ela é saudável, ela traz saúde para o corpo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a mente não é saudável, ela adoece o corpo, e a realidade do mundo evidencia isso, né? E quando eu olhar a frase, a gente olha porque para que você possa, o exército tem essa coisa, né, da força, do guerreiro, da força que você tem para enfrentar as adversidades, os adversários, as batalhas. E eles usavam muito também, os oficiais, usar atletas, né? E não era tão incomum, porque o atleta também tem essa força mental, né? Para que ele possa alcançar a sua vitória, para que ele possa alcançar o desafio que ele se coloca, a sua melhor performance, ele tem que ter força, porque nas suas competições o atleta ele tem uma vozinha que sempre vai dizer para ele assim: não dá mais, você não vai dar conta, chegou, acabou, e ele tem que lutar com aquilo o tempo todo. Ele tem que ter uma força muito grande para superar as suas próprias limitações, né? Então isso sempre funcionou e funciona para tudo na vida, né? Você tem que ser forte mentalmente, e quando a gente fala de mente, né, a Bíblia sempre fala de mente como essa capacidade que você tem de pensar a vida, perceber a vida, enxergar a vida, do que você pensa sobre Deus, do que você pensa sobre si mesmo. Isso determina muitas coisas na sua vida. Isso faz com que você tenha ou não muito êxito. Isso responde a muita coisa do que acontece conosco, né? A gente às vezes não percebe o que uma mente doente, corrompida
pode fazer com o nosso corpo, né? O que ela pode ocasionar em nós, uma maneira deturpada, corrompida de pensar sobre a vida, sobre Deus, sobre nós mesmos. E a medicina psicossomática, ela tenta, de alguma forma, entender, explicar os efeitos destruidores e nocivos, né, de uma mente corrompida, né, no corpo. Porque a maioria das doenças, hoje em dia, são psicossomáticas, são chamadas assim, são doenças que vêm da psique, da alma, da mente, e que desembocam no seu organismo, no seu corpo. E guardando as devidas proporções, não querendo aprofundar demais nesse tema, num certo sentido, essa mente, ela é corrompida. Dois fatores são muito importantes nisso. Ela é corrompida tanto emocionalmente como socialmente. Então, esses dois fatores influenciam demais a nossa mente. O lado emocional, que é influenciado muitas vezes pelos pais, pela maneira que eu vivo, pela formação que eu tenho. Então, muitas vezes, na tentativa de proteção, superproteção dos filhos, os pais criam filhos emocionalmente frágeis. Muitas vezes, os pais são frágeis emocionalmente um outro e transmitem isso para os filhos. Tem uma desestrutura, muitas vezes tem pessoas que têm uma força obsessiva para alcançar alguma coisa, mas por outro lado ele tem uma fraqueza emocional, uma desestrutura interior terrível que influencia negativamente os filhos. A influência que você tem de pessoas que você admira, tudo isso aí gera, adoece e corrompe a mente, né? Outras é a questão da influência social, né? O meio que você vive, jovens são influenciados nos meios, nas escolas, nas faculdades, e são influenciados, já visto esse mundo de efeitos das drogas, das bebidas, da prostituição, como as pessoas são levadas facilmente, influenciadas e destroem a sua vida, o seu corpo, a sua saúde física e de todo jeito, né? A corrupção da mente, da mesma forma que ela sabota e adoece o corpo, né? Porque uma mente corrompida é uma mente que sabota a própria felicidade, sabota a sua própria razão de ser e de viver. Ela sabota a saúde do corpo, a saúde relacional, em todo sentido. Da mesma forma que a mente sabota e adoece o corpo quando ela é corrompida, a Bíblia sempre se preocupou disso, dizendo, né, que a mente sabota e adoece o corpo de Cristo, que é a igreja. E é disso que Paulo está falando aqui. Esse capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala disso, dessa corrupção da mente e o temor que o apóstolo tinha das mentes serem corrompidas, das mentes da igreja, dos cristãos serem corrompidas, de tal forma que ele não fala que ele tem medo das perseguições, que ele tem medo do sofrimento, da dor, da perda, que as pessoas passem por isso, por aquilo. Ele não se preocupa com isso. O maior temor dele é que as mentes sejam corrompidas. Ele não fala nada de sofrimento, de dor, de perda, de qualquer coisa. Não, ele fala sobre a corrupção da mente. E é muito importante isso, porque a nossa mente determina as decisões, as atitudes que tomamos, né? Essa capacidade
de pensar, de perceber, de ver a vida, de enxergar a vida. A palavra de Deus diz que conversão, nos ensina que conversão é o quê? Vem da mesma palavra grega originária, metanoia, mudança de mente. Nós mudamos a maneira de pensar, a maneira de enxergar, a maneira de ver a vida. Né? Por isso que em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 12, ela diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que não conformar, não obter a forma do mundo, não ser corrompido ao enxergar, ao perceber, ao ver como o mundo vê. Nós somos separados, a nossa maneira de enxergar, de ver, de perceber a vida, ela é sadia, ela é totalmente diferente do que o mundo vê. E a mente tem que ser renovada, tornada novo, revigorada todos os dias. Então não é pela inovação da vossa mente, não é pela tentar fazer coisas novas, é pela renovação, é para que aquilo que o Espírito Santo colocou em nós, que Deus colocou em nós, seja sempre renovado, renovado, renovado. A gente não seja propício a sermos corrompidos. Há um pensamento que eu gosto muito que diz, né? Pensamento torna-se ação, ação torna-se hábito, hábito torna-se caráter, caráter torna-se destino. Então, o que a gente pensa, a gente tem que praticar, até que aquilo vire o hábito bom e a gente seja firme naquilo, vai determinar a nossa caminhada. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e é isso que nós vamos discutir hoje. É triste, é lamentável ver o quanto as pessoas dentro da igreja estão sendo influenciadas e corrompidas em suas mentes. E por isso tem tanta gente adoecida. E por isso tem tanta gente se conformando em estar doente, doente emocionalmente, doente psicologicamente, quando deveríamos ter uma mente forte, quando deveríamos viver a harmonia entre corpo, alma e espírito. Se o espírito é forte, a alma vai ser forte e o corpo vai ser saudável. Então você vai procurar todas as coisas que combinem adequadamente, que se harmonizem, para que a gente possa ter essas três coisas funcionando da melhor forma possível, levando sempre para o fim. É muito difícil você vencer as suas limitações, você ter desafios, e o crente vive desafios, se você tem uma mente corrompida, adoecida, uma mente que foi enfraquecida, uma mente que te engana, uma mente que te sabota o tempo todo, que te desvia do foco o tempo todo. Agora imagina uma igreja que é corrompida na sua mente. Esse é o temor do apóstolo, e ele fala sobre isso, e é justamente aí que eu quero hoje falar com vocês nessa manhã, para que Deus possa fortalecer as nossas mentes, de tal forma que a gente não seja enganado, iludido. A maior preocupação de um pai deve ser quando o filho cresce e sai do mundo, é que ele não seja corrompido pelos valores do mundo, que ele não seja corrompido pelas influências da sociedade, que ele não perca os seus princípios, os seus valores, que eles sejam tão bem fundamentados, né? Agora, o fato é que se o apóstolo está falando que ele teme, é porque tem que advertir, exortar, cuidado, cuide, renove, fortaleça a sua mente, não se deixe corromper. E a gente é corrompido
na igreja pelas falsas doutrinas. É disso que Paulo está falando. No capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala sobre aqueles que se chamam apóstolos e nunca foram. Aqueles que vêm iludindo as pessoas, que vêm trazendo falsos ensinos e vêm deturpando. E a igreja de Coríntios entrou num caos, numa bagunça, porque as pessoas vão perdendo o seu contexto da verdade. Quando você perde o prumo, você começa a perder todo o sentido, todo o significado. Às vezes a gente deveria falar mais disso. É tão triste ver pessoas que são facilmente manipuláveis, que são facilmente enganadas, o estado emocional é tão frágil que essas pessoas se deixam levar por qualquer encantamento, por qualquer distorção. Eles são tão influenciáveis, e a igreja não deveria ser assim, e nós que somos crentes não deveríamos ser assim. Pelo contrário, nós deveríamos ter uma mente saudável, um corpo saudável. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: quem conheceu a mente do Senhor? Mas ela diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós deveríamos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e quando o Espírito Santo, que é aquele que coloca a mente de Cristo em nós, ele fortalece para que a nossa mente seja saudável, forte, não influenciável. O diabo tentou Jesus de todas as formas, o sofrimento acompanhou Jesus de todo jeito, as pessoas perseguiram Jesus de todas as formas. Muitos tentaram bajulá-los, muitos tentaram humilhá-lo, muitos tentaram dissuadi-lo de sua missão, muitos tentaram desviar o seu foco, mas a mente de Cristo era forte, fortalecida pelo Espírito Santo. Mesmo quando emocionalmente, num dado momento de percepção, de tristeza, de angústia tão grande, quando no Getsemane ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quando ele estava enfraquecido como homem, sabendo o que ia acontecer com ele, imediatamente o Espírito Santo o fortaleceu e ele deu a resposta à mesma pergunta dele. Ele disse: mas seja feita a tua vontade. Foi porque foi para isso que eu vim. Uma mente corrompida, facilmente manipulável, é uma mente que dá vazão aos seus impulsos, seus desejos, muito mais às suas vontades, muito mais do que a vontade do Pai. Jesus, apesar de ser Deus, era totalmente homem. Como homem era forte, porque ele sabia que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, para viver a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, nós teremos uma mente manipulável, corrompida, porque se dermos vazões à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso desejo, ao nosso sentimento, que enganoso é, porque quem confia no seu sentimento está enganando a si próprio, porque o nosso sentimento vem de um coração enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? Extremamente corrupto. Então nós devemos confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e devemos nos fortalecer na vontade de Deus.